Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 9. Salmo de número 9. Chamo a sua atenção para este salmo, para pensarmos sobre o trono da justiça. Salmo de número 9. O título do salmo diz assim: para o mestre de música, de acordo com Mutlabem, salmo davídico. Essa expressão Mutlabem significa de acordo com a melodia, a morte para o filho. Então é para o mestre de música, de acordo com a melodia, a morte para o filho. Um salmo davídico. Leia comigo o verso 7 e o verso 8. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Amém. Como é que nós definimos um salmo? Essa é uma pergunta importante, já que estamos caminhando pelos salmos. Geralmente nós definimos um salmo como um hino de louvor, uma oração talvez, mas principalmente como um hino no qual o compositor louva o Senhor. Realmente, mais do que qualquer outra coisa, os salmos na Bíblia são hinos de louvor a Deus. No entanto, é curioso que entre os primeiros salmos, do Salmo 1 ao Salmo 8, eu não sei se você notou isso, mas nenhum deles seja puramente um salmo de louvor, de 1 a 8. Bem diferente do final do livro dos Salmos, do final do Saltério, onde quase todos os salmos são salmos de louvor. Então você olha, por exemplo, os últimos 5 salmos, e você nota que cada um deles começa e termina com a mesma expressão, qual seja, aleluia, louve o Senhor. É assim que termina cada um dos 5 salmos. Aqui no começo do salmista ou dos salmos é bem diferente. O salmo de número 1, por exemplo, ele celebra a primazia da palavra de Deus. Não é necessariamente um salmo de louvor, é um salmo de celebração à palavra de Deus. O salmo de número 2 é um salmo que fala da supremacia de Cristo. O salmo de 3 a 8 são gritos de socorro, de súplicas por justiça ou por libertação. Dentre esses salmos, do 1 ao 8, o mais próximo de ser um salmo de louvor é o salmo de número 8, em que se lê no início e no fim dele a mesma expressão de adoração. O salmo 8 começa e termina dizendo assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmo 9 é que oficialmente marca a chegada dos salmos de louvor no Saltério. Começa no Salmo 9, e mesmo assim, se você observar e ler atentamente, Salmo 9 tem 20 versículos, você vai notar que a partir do verso 13 até o final, o que nós temos não é necessariamente louvor, é uma súplica. Louvor mesmo no Salmo 9 está nos versos de 1 a 12. Eu estou fazendo essas considerações iniciais para a gente ter uma noção melhor dos salmos quando a gente se propõe a lê-los. Outro dado técnico, agora um problema entre aspas técnico, que precisa ser por nós considerado antes de nos atermos ao conteúdo do salmo. É a relação que se faz geralmente entre o Salmo 9 e o Salmo 10. Algumas versões da Bíblia vão colocar o Salmo 9 e 10 juntos. Você pega, por exemplo, uma Bíblia católica e você vai notar que a partir do Salmo 9 até o Salmo 148, a Bíblia católica diverge na numeração com relação à Bíblia protestante. Por quê?
Porque exatamente na Bíblia Católica o Salmo 9 está adicionado ao Salmo 10. Então o 9 e o 10 formam um salmo só. E aí lá no Salmo 147, você vai descobrir que na Bíblia Católica o Salmo 147 também é a junção dos Salmos 146 e 147. Por isso que se você abrir uma Bíblia Católica a partir do Salmo 9 até o Salmo 148, você vai ver diferença na numeração. Por quê? Porque na Católica o Salmo 9 e 10 são um salmo só, e os Salmos 146 e 147 formam também um salmo só. Por quê? O cânon católico segue a numeração proposta por duas versões da Bíblia muito tradicionais. A versão grega do Antigo Testamento, que é conhecida como Septuaginta. Então, se você pegar a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, você vai descobrir que a Septuaginta juntou o Salmo 9 e 10. A outra versão comum, usada pelos católicos na tradução, é a Bíblia traduzida por Jerônimo, conhecida como a Bíblia Vulgata, latim. Irmãos, essas informações para vocês, sabe por que são importantes? Porque às vezes você vai se deparar com uma pessoa católica e essas perguntas vão surgir. Geralmente eu observo, a maioria de nós crentes não sabe dar respostas a isso, e a gente deveria, no mínimo, saber apontar caminhos. Então, os protestantes, diferentemente dos católicos, eles não usaram a mesma numeração da versão grega do Antigo Testamento, ou seja, da Septuaginta, e os protestantes também não usaram a mesma numeração dos católicos, qual seja a Vulgata. Os protestantes usaram a numeração da Bíblia hebraica. Há duas razões, pelo menos, para se juntar o Salmo 9 e o Salmo 10. Por que a versão grega juntou o Salmo 9 e o 10? Por que a Vulgata juntou o Salmo 9 e o Salmo 10? E consequentemente, por que os católicos juntaram o Salmo 9 e o 10? E alguns protestantes assim também o fazem. Primeiro, quando você olha o Salmo de número 10, você vai descobrir que o Salmo 10 não tem um título. Do Salmo 1 ao Salmo 41, nós temos o livro 1 dos Salmos. E com exceção de 4 salmos apenas, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 10 e Salmo 33, todos os salmos do livro 1 têm títulos. Ou seja, quando você olha o 9 e vê com título, e olha o 10 e vê sem título, você logo imagina, como todos os outros têm título, o 10 não, é provável que o 10 seja a continuação do 9. Segundo motivo é que o Salmo 9 e o Salmo 10 foram escritos de uma forma acróstica. Ou seja, o que é um salmo acróstico? É aquele em que cada linha ou estrofe começa com a letra subsequente do alfabeto hebraico. Ou seja, Salmo 9, verso 1, começa com a letra A. Salmo 9, verso 2, começa com a letra B. Salmo 9, verso 3, letra C. E aí você descobre que o Salmo 10 começa com a letra do alfabeto seguinte à última letra do Salmo 9. Então, você pega esses dois argumentos, ou seja, o Salmo 10 não tem título, o 9 tem. O Salmo 10 inicia com a letra do alfabeto hebraico, que é a sequência da última do Salmo 9. Logo, conclui-se, Salmo 9 e 10 devem andar juntos. É um bom argumento. Mas apesar da força desses dois argumentos, a gente tem que tratar os dois salmos como salmos distintos. Primeiro, porque é assim que aparece no texto hebraico. E o judeu, portanto, entendeu, dirigido por Deus, que o Salmo 9 é um, o Salmo 10 é outro.
E segundo, os temas do Salmo 9 e 10 são diferentes. No Salmo 9 nós temos louvor, como já dissemos, e no Salmo 10, como veremos, Deus permitindo, nós temos lamento. Então essas são algumas tratativas introdutórias, alguns problemas, digamos, técnicos. Por que às vezes você pega uma Bíblia católica e não vê a mesma sequência? Essa é a explicação. Agora vamos mergulhar no Salmo 9 propriamente dito, feitas essas considerações iniciais. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é o tema do Salmo? Irmãos, qualquer texto bíblico que a gente pega, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: qual é o tema desse texto? Descobrir o tema de um texto significa, em primeiro lugar, descobrir a intenção original de quem escreveu o texto. Não tem como fazermos aplicações para as nossas vidas, aplicações sólidas, válidas, se a gente não entender, em primeiro lugar, qual foi o propósito original de quem escreveu o texto. Então, qual é o tema do Salmo? Nós sabemos que é um salmo de louvor, mas pelo que Davi está disposto a louvar aqui no salmo? O que faz o coração de Davi cantar? São os dois versículos que nós lemos no início, Salmo 9, versos 7 e 8. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O tema do Salmo de número 9 é o trono da justiça de Deus, ponto. Então tudo que nós vamos ler agora no Salmo 9 vai justificar, ou vai explicar, ou vai ilustrar o trono da justiça de Deus. Irmãos, como esse tema é atual. Vivemos um momento de injustiça, de impunidade, de sofrimento na nação brasileira e fora dela também. Nós temos acompanhado nos noticiários, por exemplo, o grande sofrimento dos refugiados que tentam fugir das perseguições e das mazelas do mundo muçulmano, tentando entrar na Europa e são rejeitados. E a gente facilmente julga os europeus nesse momento, como se a gente fosse os mais santinhos, caso estivéssemos no lugar deles. Tenho minhas dúvidas se nós agiríamos com tanta compaixão assim, se fôssemos os europeus ali no lugar, recebendo todos aqueles refugiados. Então nós vivemos num mundo de injustiça, num mundo onde o que falta é um trono de justiça. O Salmo 9 nos aponta isso. Definido o tema, a segunda pergunta é: quando que esse salmo foi escrito? O título talvez nos ajude a definir o tempo do salmo. O título diz assim: para o mestre de música, de acordo com o Mutilabem, salmo davídico, de acordo com a melodia, a morte para o filho. Que jeito estranho de intitular um salmo de acordo com a melodia, a morte para o filho. Quem faria uma música assim? A morte para o filho, que está aqui descrita no título, parece estar sendo usada no sentido de a morte do escolhido, a morte do campeão. O Salmo 9, portanto, pode ter sido composto para celebrar a matança de Golias, que foi o campeão dos filisteus. Davi teria escrito o Salmo 9 para celebrar a vitória decisiva de Israel sobre os filisteus e os aliados dos filisteus contra Israel. Os irmãos se recordam que o desafio de Golias, lá em 1 Samuel 17, era que Israel escolhesse um campeão entre eles, lembra? Para lutar contra o campeão dos filisteus, e aquele que vencesse daria a vitória para a sua nação.
E aí Davi, quando vence o campeão ou o filho dos filisteus, Davi celebra a justiça de Deus. Percebe como faz sentido? O tema é o trono da justiça de Deus. O tempo é o da justiça que foi feita contra os inimigos do povo de Deus. Então há nesse salmo motivos de sobra para a gente louvar o Senhor. Existem tesouros por toda parte aqui no salmo. E para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir o salmo em 3 partes. A partir da ótica do trono da justiça, a gente divide esse salmo em 3 partes. Primeira, no trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. No trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. Versos de 1 a 12. Pega uma caneta, um lápis e, se você tem esse hábito, risque aí na sua Bíblia. De 1 a 12, no trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. Depois dos versos 13 a 18, você tem: do trono se inclina o Senhor para nos ouvir na nossa aflição. Do 13 ao 18, a gente vê que do trono se inclina o Senhor para nos ouvir na nossa aflição. E aí do verso 19 ao 20, a gente vê que do trono se levanta o Senhor para julgar sem acepção. Do 19 ao 20, do trono se levanta o Senhor para julgar sem acepção. Ou seja, irmãos, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele fez, faz e fará por nós. Esse é o motivo do louvor. Louvamos ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará por nós. Então veja comigo os 12 primeiros versículos. No trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. No trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração pelo que Ele fez por nós. Olha como é que Davi começa o salmo expressando o desejo dele de louvar a Deus. O salmo começa assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração. É interessante porque parece uma redundância. Não seria necessário dizer assim: olha, eu quero te agradecer. É bastante o suficiente, eu quero te agradecer. Mas parece que fica mais enfático quando você diz assim: eu quero te agradecer de coração. E falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Davi, por que você quer dar graças de todo o coração? Por que você quer falar das maravilhas? Quais foram essas maravilhas que Deus fez? Verso 3: quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Espera aí, os inimigos são seu ou de Deus? Vocês prestaram atenção no que Davi diz? Quando os meus inimigos, ele não diz agora, comigo se defrontam. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, ou seja, Davi está dizendo que aquele que se levanta contra um filho de Deus, se levanta em última instância diante do próprio Deus. Não foi isso o que o Senhor Jesus disse a Paulo quando jogou no chão no caminho para Damasco, Paulo perseguindo a igreja? Mas o Senhor Jesus disse o que? Paulo, por que me persegues? Então toda batalha contra um filho de Deus, na verdade, é contra o próprio Deus. Quem defronta um filho de Deus, defronta o próprio Deus. Esses tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Agora, como esse é o nosso primeiro salmo de louvor propriamente dito, e o salmo inteiro, o saltério inteiro vai ficar discutindo o tema
Você vai observar o tempo todo os salmistas nos chamando a louvar, nos chamando a adorar. A pergunta que a gente tem que fazer agora é a seguinte: por que nós somos convocados a louvar o Senhor? Por quê? Por que Deus nos chama a louvá-lo, gente? Pense comigo. Não é uma pergunta óbvia. Por que nós sentimos o desejo de louvar a Deus? Deus, Ele não precisa do que nós temos para dar de volta a Ele. Deus não precisa nem do nosso louvor, irmãos. Olha o que diz Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não precisa de casa. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Deus não precisa de nada nosso, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, por que Deus nos chama a louvá-lo, se Ele não precisa do nosso louvor? E se você conversar com um cético, com um ateu, sabe o que ele vai te dizer? Se você falar: olha, Deus quer sua adoração. Eu já ouvi isso. Ele fala assim: que Deus é esse que precisa da minha adoração? Que Deus é esse? Parece que ele é ególatra. Por que ele quer tanto elogio? C.S. Lewis escreveu um livro que recentemente a editora Ultimato traduziu, irmãos. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre os Salmos, vale a pena você ler esse livro. Se chama Lendo os Salmos, escrito por C.S. Lewis. E sobre esse desejo intrínseco do ser humano de louvar a Deus, sobre esse convite constante de Deus para nós o louvarmos, sem que Ele precise, Lewis diz assim, que a ideia infeliz de que Deus deveria, de um jeito ou de outro, precisar da nossa adoração, ou desejar nossa adoração, da mesma forma como uma mulher vaidosa deseja receber elogios, implicitamente respondida com as seguintes palavras: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, Salmo 50, verso 12. Mesmo se fosse possível conceber tal Deus absurdo, esse Deus dificilmente viria a nós, as mais inferiores das criaturas, para satisfazer seu apetite. E olha o que C.S. Lewis diz: eu não quero que o meu cachorro lata em sinal de aprovação aos meus livros. Fecha aspas. Ou seja, Deus não é como uma mulher vaidosa que quer receber os elogios o tempo todo. Segundo, mesmo se existisse um Deus que precisasse do nosso elogio, será que Ele pediria a nós, criaturas tão inferiores? Ele diz: não é por isso que Deus pede o nosso louvor, não é porque Ele precise de elogios, não é que Ele precise da nossa adoração. Não é como na mitologia grega, que diz que quando os deuses param de ser invocados, eles vão perdendo suas forças. Não é nada disso. E aí C.S. Lewis lança a seguinte pergunta: o que faz você, gente, presta atenção nisso, o que faz você elogiar alguma coisa? Nós elogiamos ou nós louvamos alguma coisa quando ela nos encanta ou nos dá prazer. É ou não é verdade? Se olha para sua esposa ou para sua namorada e você acha tão bonito, tão bela, tão cheirosa, aquilo te dá tanta felicidade que você não se contém, você diz: você é linda, você está linda. Mas não é só isso. A nossa felicidade, ela se completa quando a gente expressa o elogio. Eu já disse isso aqui e repito: você está comendo uma boa comida,
aquele prato cheiroso, bonito, gostoso, e quando você dá a primeira garfada e sente o sabor, você diz: por quê? Porque fica mais gostoso quando você diz: O seu time faz um gol e você grita: gol. Por quê? Porque você fica mais feliz quando expressa a felicidade. Assim, meus irmãos, é que a nossa alegria em Deus permanece incompleta, diz C.S. Lewis, até a gente poder expressá-la em louvor e adoração. Por que que Deus requer de nós louvor? Não é porque Ele precisa, é porque Ele é amoroso. Ele diz: eu criei vocês de tal forma que só terão alegria e gozo pleno em mim no momento em que vocês me louvarem. É como você olhar para alguma coisa que você goste tanto, ame tanto, e você está admirando por dentro, mas você está sendo contido de poder dizer: que coisa linda, que coisa bela, como eu gosto disso. Não é ruim, parece que a gente fica amarrado, mas quando a gente expressa, a gente valoriza a beleza da esposa, mas mais do que isso, a gente completa a nossa alegria ao ter elogiado a esposa. Então, quando a gente adora a Deus, a gente expressa a beleza de Deus, mas mais do que isso, a gente completa a nossa alegria na expressão do elogio a Deus. Deu para compreender? O que é adoração em essência? Adoração em essência é você atribuir valor a Deus, alegrando-se em fazer isso. Por isso que Isaías vai condenar o nosso louvor, dizendo: olha, só de lábios não funciona, tem que ser de coração. E para ser de coração, você tem que fazer de uma forma que não só expresse a verdade. Deus é belo, não pode ser só isso. Tem que expressar a verdade com o coração alegre no que diz. Porque se você elogiar sua esposa só pela obrigação, você honra sua esposa? Ela corta o cabelo, chega em casa e: olha, seu cabelo está lindo. Eu precisei dizer isso, porque se eu não dissesse, você ia ficar com raiva de mim. Não é assim. Ela tem que perceber que a sua constatação fez você se alegrar tanto que você não se conteve, você elogiou com contentamento. Então Davi deixa isso muito claro já no primeiro dos salmos de louvor. Ele diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração, eu quero falar de todas as suas maravilhas. Em ti eu quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu não me contenho, é de coração que eu estou fazendo. Quando os meus inimigos contigo se defrontaram, tropeçaram ou tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Eu quero te louvar de coração pela sua justiça. Não apenas porque Deus é justo, mas porque me alegra ter um Deus que é justo, um Deus que cuida de mim com justiça. Então Deus agiu com justiça e Davi não ficou feliz, até se expressar em louvor, até se expressar em adoração. E aí ele escreve, ele fala, ele gargalha, ele canta, ele faz tudo de coração ao Senhor. Então o que foi que especificamente o Senhor fez? Como é que Deus agiu com justiça? Olha os versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Deus destruiu completamente o opressor. Diz assim: repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. Deus arrasou completamente o opressor. E sabe por que ele fez isso?
7 e 8, versos 7 e 8, porque no trono existe justiça. Davi, quando constata isso, ele diz: olha, a alegria é tanta que eu preciso louvar. Mas em segundo lugar, Deus socorreu os que o buscam com fé. Verso 9: o Senhor é refúgio para os oprimidos, o Senhor é abrigo para os oprimidos, o Senhor é uma torre segura na hora da adversidade. A expressão aqui dá a ideia de Deus ser uma capelinha que recebe você para suas preces. Sabe aquele lugar seguro e aconchegante? O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. No trono se assenta o Senhor para receber nossa adoração. Olha o verso 11: cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Esse é o nosso Deus. E Davi, quando constatou a justiça de Deus, ele ficou feliz. Mas ele não ficou totalmente feliz até ele conseguir cantar. Então aqui, irmãos, fica uma exortação inicial para nós. O que a gente hoje conhece de Deus faz o nosso coração cantar? Porque se não faz, irmãos, tem algo errado em nós. Por isso que muitas vezes a gente, quando começa a orar e não sente que está orando, e não sente que a oração passa do teto, é aquela coisa estranha, a gente tem que dizer: Deus, o que está acontecendo com a minha alma que não vibra com o Senhor? Oh Deus, não basta a mim reconhecer a bondade do Senhor, a mim se requer que o conhecimento dessa bondade me faça ser cheio de júbilo, a tal ponto que eu não consigo me calar, que eu cante um cântico novo a cada instante. É isso que significa cantar um cântico novo. São as verdades antigas e eternas de Deus de novo nos encantando e de novo nos colocando a cantar. A gente sabe que Deus é justo, mas por que a gente não canta? Porque essa justiça não mais nos encanta. Irmãos, é por isso que a gente precisa de um corpo glorificado, e no céu nós o teremos. Porque é inadmissível estarmos diante da majestade de um Deus como o que nós temos, e o nosso coração não vibrar com Ele. Tem algo errado em nós. É como a bela esposa que se arruma, se apronta, chega diante do marido, e seu marido não dá a mínima a ela. Tem algo errado nesse casamento. No mínimo, o encanto se foi. Então o nosso Deus, que a todos os instantes se apresenta diante de nós em beleza, em majestade, em maravilha, em justiça, com todos os seus atributos, com todas as suas qualidades, e o nosso coração não fica como o de Davi no verso 1 e 2. Senhor, eu quero te louvar de todo o coração. O que está acontecendo? É o pecado abafando Deus dentro de nós, sufocando a gente, roubando de nós o oxigênio. E aí, quando a gente receber nossos corpos glorificados, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos nos conter, nós vamos passar a eternidade louvando mais e mais e mais, porque quanto mais expostos ao que Deus é, mais não conseguiremos nos conter. Cantaremos, louvaremos em eterno júbilo diante do Senhor.
Então quem pensa que o céu vai ser um lugar monótono, de duas uma, ou não é salvo, ou não teve seu coração acordado, vivificado por Deus, ou não está encantado com o Senhor. Então do trono, o Senhor recebe, se assenta no trono, para receber nosso louvor, não porque Ele precise, mas porque Ele nos criou de tal forma que nossa alegria só vai ser plena e completa no momento em que, tendo conhecido uma verdade sobre Deus, a gente canta em júbilo. Para concluir, do trono se inclina o Senhor para nos ouvir na aflição. Ou seja, do verso 1 ao verso 12, Davi louvou a Deus pela justiça. Ele mal acabou de louvar e já se prostrou suplicando por misericórdia. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele sabe que do trono Deus se inclina para nos ouvir na nossa aflição. E segundo, tudo que Deus fez e faz de bom é para ser combustível para a nossa fé, na hora em que atravessarmos o próximo sofrimento, a gente poder cantar de novo, ou confiar nele. Então é maravilhoso no mesmo salmo você ter do verso 1 ao 12 louvor, e do 13 até o 18 súplica. Por quê? Porque o louvor é combustível para a hora que precisarmos suplicar. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez por nós tem que servir de esperança para a gente atravessar esse sofrimento, sabendo que aquele que esteve conosco continuará conosco. E aí Davi diz, verso 13: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Veja que ele cantou sobre o Deus de justiça. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ali exulte em sua salvação. Caíram as nações na cova que abriram os seus pés, ficaram presos no laço que esconderam, ou seja, caíram na própria armadilha. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. E aí vem na Bíblia da gente selá, pausa, interlúdio. É como se Deus quisesse dizer para nós o seguinte: agora pause e reflita sobre o que eu disse. Aqueles que armam armadilhas contra nós caem nelas próprias. Voltem os ímpios ao pó, as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Irmãos, as vitórias do passado serviram de combustível para a chama da fé na graça futura de Deus. O justo quer se ver livre da aflição, para ele poder seguir cantando, como diz o verso 14. Nós fomos criados para o louvor ao Senhor e nele nos deleitarmos para sempre. E as aflições tendem a nos roubar da adoração. Por isso que no verso 14 Davi diz: para que o justo, junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores. Eu quero continuar cantando, mas para eu continuar cantando, o Senhor precisa me livrar desses ímpios. Veja que a súplica de Davi é tremenda. Geralmente a gente pede a cura de Deus, o aumento de salário a Deus, a libertação a Deus. Para quê? Para a gente continuar feliz, tranquilo e favorável. Quando na verdade Davi está dizendo: eu quero a libertação para eu continuar às portas da cidade de Sião cantando. É tremendo, irmãos. É tremendo isso. A libertação é para nos fazer continuar cantando. A libertação de Deus não é para nós nos vermos mais livres ainda de Deus. E a última coisa: do trono se levanta o Senhor para julgar sem acepção. Davi agora ele tira os olhos dele, ele fixa os olhos no mundo ao redor dele.
Deus está no trono, Ele está no trono para as nações, e do trono Deus se levanta para julgar, até que a terra inteira se encha do conhecimento de Deus. Olha o verso 19: levanta-te, Senhor, levanta-te do teu trono, não permitas que o mortal triunfe. Deus, Ele é mortal, Ele não pode triunfar. Julgadas sejam as nações na tua presença, infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos, saibam as nações que não passam de seres humanos. Selá. É assim que termina o salmo. Pausa. Deus quer que a gente termine esse salmo com duas coisas em mente. Deus está no trono de justiça, e nós não passamos de meros seres humanos mortais. Davi tem orgulho desse Deus. Davi tem orgulho de ser um mero mortal no colo do Deus que se assenta no trono. Eu quero terminar contando uma história sobre a Universidade de Harvard, uma das mais famosas do mundo, sem exagero. Em 1905, eles construíram um prédio para o departamento de filosofia, que está em pé até hoje, em Harvard. Meu sonho é conhecer esse lugar. Uma das fachadas, quando se construiu o prédio em 1905, uma das fachadas deveria conter, acima da principal porta de entrada, imagina você entrando no prédio de filosofia, e na principal entrada uma pedra, e ali deveria haver uma inscrição, uma frase que expressasse o espírito daquela disciplina acadêmica. O departamento de filosofia se reuniu e decidiu em assembleia que a inscrição ali na entrada principal do prédio deveria conter as seguintes palavras, abre aspas: o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas. Essa é uma citação de Pitágoras, um filósofo que viveu no século V a.C. E quando em Harvard os filósofos decidem colocar a frase o homem é a medida de todas as coisas, pela primeira vez a academia estava colocando o homem no centro do pensamento. Ou seja, quando se afirma que o homem é a medida de todas as coisas, o filósofo grego estava dizendo que a verdade depende da experiência pessoal do homem. A verdade é definida pelo homem. O homem é a medida de todas as coisas. Irmãos, essa é a síntese do pensamento que refutava Deus. A medida de todas as coisas não é o homem. A medida de todas as coisas é a revelação de Deus. Mas essa era a frase que os filósofos em Harvard queriam na porta do prédio. O presidente da universidade, um homem chamado Charles Eliot, ele ficou indignado no seu coração com aquilo e secretamente decidiu escrever outra frase. Os professores saíram para as férias de verão, e quando eles voltaram, o prédio estava quase pronto, só que na pedra da porta de entrada, em vez da frase de Pitágoras, em vez de o homem é a medida de todas as coisas, ele escreveu o Salmo 8, verso 4: que é o homem para que com ele te importes. Até hoje, quem visita Harvard e esse prédio, vê esse versículo lá. Que é o homem para que com ele te importes. Enquanto o homem se envaidece, dizendo: eu sou a medida de todas as coisas, eu defino a verdade, o homem deveria fazer a pergunta: quem sou eu, Deus, para que comigo te importes? O ser humano insiste, queridos, em declarar a independência de Deus. Nós insistimos
em fazer-nos a medida de todas as coisas. E a menos que Deus se levante do trono e julgue sem acepção, nós estamos todos perdidos. Então o pedido de Davi, concluindo o Salmo 9, nunca foi tão atual. Levanta-te, Senhor, Salmo 9:19, levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença, infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos, não passam de mortais, não somos a medida de coisa alguma, Senhor, somos pó. Irmãos, nós precisamos do trono da justiça, do trono que se assenta o Senhor para receber a nossa adoração, não porque Ele precise de nós, mas porque Ele sabe, Ele nos criou para sermos plenamente felizes no momento em que o adoramos com alegria. Nós precisamos do trono da justiça, de onde Deus se inclina para nos ouvir na nossa aflição. E nós precisamos do trono da justiça, de onde o Senhor se levanta para julgar com justiça, sem acepção. Então a gente tem que louvar a Deus pelo que Ele fez, faz e fará. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor, o Senhor é Deus de justiça. Quem somos nós para que conosco o Senhor se importe? Somos a medida de coisa nenhuma, Deus. Somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Dá-nos essa consciência de que há um Deus sobre o trono da justiça. E nesse trono o Senhor se assenta para receber nossos louvores. Nesse trono o Senhor se assenta para ouvir nossas súplicas. E desse trono o Senhor se levanta para julgar a injustiça dos homens. Ó Deus, que o trono da justiça não se apague das nossas memórias. Em nome de Jesus, Pai.